Pessoal, boa noite para vocês, galera que está acompanhando a gente aí pelo Instagram, futuramente pelo YouTube, Facebook, aí com certeza vão estar vendo a gente. Gaspar, boa noite. Né? Boa noite, meu querido. Cristiano, seja bem-vindo aí ao nosso GM Podcast. Obrigado. E hoje a gente vai estar com a participação especial aí do Cristiano, que é o diretor técnico da PowerTech. PowerTech, que é uma das maiores empresas da região no ramo de geradores de energia, né? Isso. É gerador, né? Isso aí. E a gente vai estar trocando uma ideia hoje, né? Junto com o Gaspar. O Gaspar aí tem uma bagagem bacana para passar também para a galera. E vamos lá. Lembrando que o pessoal que está ao vivo no Instagram, se quiser mandar pergunta aí pra gente, pro Cristiano em particular aí, ou para mim, pro Gaspar, fica à vontade, a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês aí também no decorrer do decorrer do pod. Beleza? Então vamos lá, Cris, conta pra gente aí, como que se iniciou a PowerTech? Cara, a PowerTech surgiu um projeto aí que a gente começou em 2012, até mês que vem vai fazer 10 anos aí de PowerTech, né? A gente criou a empresa com uma demanda que precisava do mercado hoje, precisava de empresa de assistência técnica em grupo gerador, né? Então, faltava muito profissional na área e uma empresa que realmente cumprisse com o contratado. A gente iniciou esse projeto em 2012, foi eu e mais o Daniel lá, iniciamos o projeto, colocamos uma linha de ferramenta no porta-malas do carro e vamos à luta, né? Então a gente começou, foi bem difícil no início, por questão de ser um cara novo, né? Estava com 25 anos, nem barba na cara não tinha. E daí para você conseguir conquistar clientes, ganhar credibilidade no mercado, né? Isso é um pouco difícil, né? A gente veio com uma proposta também diferente do que já tinha no mercado, de entregar cliente, chegou a PowerTech, pode ficar tranquilo que a PowerTech resolve. A gente é muito comprometido com essa questão de passar essa confiança para o cliente, tanto que hoje alguns clientes nossos que a gente iniciou lá em 2012 a trabalhar, eles estão com nós até hoje, 10 anos de parceria com o cliente, né? E ali começou um indicar para o outro, e começou a crescer a demanda, necessitando de mais técnicos, entrando mais gente na equipe, e hoje estamos aí lutando. Legal. E conta pra gente, você sempre trabalhou dessa forma, sempre foi um empreendedor nato, ou como que surgiu essa ideia aí de você, de nascer a PowerTech? Qual foi onde você viu essa necessidade de mercado, essa vertente? Isso, essa vertente, da onde que esse veio aí? Na verdade, assim, eu já trabalhava numa empresa de manutenção de grupo gerador, né? E eu me sentia muito limitado por questão de implantar novas ideias dentro da empresa, de atingir, criar uma carteira de cliente perto, de a gente ter um diferencial para entregar para o cliente. Então tinha uma política muito fechada dentro da empresa que a gente não conseguia fazer mais do que, né? Fazia o que era para fazer e pronto, né? E isso ali daí foi sufocando, chegou a um ponto que não tinha mais como continuar, sabe? Aí onde surgiu essa oportunidade da PowerTech, eu falei, não, agora é a hora de eu colocar em prática o que eu já tinha em mente, né? Começar a correr atrás de um sonho que tinha, né? No começo não me imaginava como um empreendedor, né, dono de uma empresa, né? Então, com 25 anos ainda, né, sem uma bagagem ainda, mas a vontade era grande de fazer alguma coisa diferente, né? Aí foi onde teve a oportunidade da PowerTech e a gente vem implantando esse diferencial hoje na nossa empresa que deu certo, né? Deu muito certo, graças a Deus aí. Muito esforço, lógico, né? Mas a gente consegue entregar o que eu já tinha em mente antes, né? E esse nome? PowerTech? PowerTech, cara, passou vários nomes assim na cabeça na época, né? Power de tipo liga, né? O técnico, então ficou tipo uma empresa técnica que faz ligar, porque querendo ou não faltou energia, liga o gerador, né? Sim. Então tem uma historinha por trás disso aí. Então foi assim que surgiu o nome PowerTech, né? Certo. E uma coisa que todo mundo quer saber, o Cristiano veio de um bairro, né, de São Bento do Sul, de Serra Alta, aí a gente conhece o seu pai, muito famoso na cidade aí, da Mondini Motos, né?
Então, desde de sempre, eu lembro quando eu era piazota, tinha comprado uma DX 450 e ela vivia lá com teu pai. ela morava mais lá na oficina do teu pai do que na minha casa. E você não tinha essa pegada aí desse ramo, né? Não que a gente soubesse, pelo menos, né? Não. O que eu quero saber é o seguinte, isso que a gente está vendo aqui nas imagens aí, a PowerTech, o grupo, o gerador, não é uma coisa barata, né? E é uma coisa assim que talvez seja o que muita gente espera hoje, para chegar num nível desse que você tem hoje, que aqui ainda não está a tua frota de carro, não está os caminhões, não está nada disso aí, né? Da onde que surge o recurso para surgir a PowerTech? Que hoje em dia todo mundo pensa assim, vê você hoje na pose, mas não vê os corre que você fez. Então como que ela nasceu? Como que ela surgiu? Na verdade, assim, quando o Daniel me chamou para a gente conversar sobre essa proposta de criar a PowerTech Geradores, a pergunta que ele fez, o que precisa para surgir a empresa, né? Basicamente a empresa PowerTech é dentro de um carro, porque a gente atende o cliente em loco, né? Então a gente vai ter indústria. A gente não precisaria ter necessariamente uma base, né? E com isso eu falei, cara, precisa ter ferramenta, um carro para a gente ir até no cliente, né? Um notebook para a gente configurar gerador, tudo, e dinheiro para se manter no começo, né? Então é o grande X da questão. Hoje sem dinheiro é difícil você começar qualquer coisa, né? Ele já tinha a empresa dele no segmento, a Danco Motores, rebobina motor elétrico, tudo. Então ele já tinha uma pré-estabilidade, ele já tinha uma empresa rodando. Você começar uma empresa, né, você vai tirar dinheiro de um segmento para colocar no outro, né, é complicado também, então tem que ir com calma. Aí foi onde a gente estipulou assim, não, vamos ver então quanto por mês que vai custar a PowerTech, vamos ver até onde vai e tal. E eu, na minha incerteza, eu perguntei, tá, e se não der certo, cara, né? Se não der certo a gente vai quebrar, aperta a mão do outro e vida que segue, né? E foi bem assim que a gente começou, bem transparente. A gente começou com o meu próprio carro, na época, né? Tinha sonzeira no carro, vendi todo o som, comprei ferramental, coloquei no porta-malas do meu carro e comecei. Isso em outubro de 2012. Dezembro a gente, vamos precisar, vai ter mais um técnico aí, né? Começou a entrar alguns servicinhos, vamos precisar de um carro. Compramos o nosso primeiro carro da frota, tá até hoje. No ano 2012, zero. Compramos lá, beleza, vamos começar. Aí, mais ferramenta, só que a empresa ainda não dava lucro. Então a gente tirava muito ainda desse fundo que a outra empresa ajudava nós, né? Então foi difícil no começo. Esse fundo que a empresa, no caso que ela forneceu, foi tipo um capital de giro para vocês. Capital de giro para nós iniciar. Para você iniciar, tipo, enquanto não dá lucro, você vai tirando depois a empresa tem que começar a dar lucro e se pagar isso tudo que já foi investido hoje, né? E quanto tempo vocês demoraram para perceber assim, não, a PowerTech vai dar certo e vamos... A gente sempre acreditou, desde o primeiro dia. Tem que dar certo, não tem plano B, né? Então vai ter que dar certo. A gente lutou para isso. Mas os 3 primeiros anos da PowerTech foi bem complicado, bem difícil assim, né? Por isso que eu te falei, para a gente chegar numa empresa, como você falou, um gerador é um equipamento caro. Para você chegar, um cara de 25 anos, que não tem nome na praça, não tem uma empresa assim, com nome, né, no mercado, chegar e falar assim, não, eu vou cuidar do teu gerador na tua empresa, um gerador que custa aí 300, 400 mil, uma planta de 1 milhão ou mais, né? Então, é difícil você conseguir credibilidade, né? Então, nos primeiros anos ali foi difícil para a gente começar a criar esse vínculo, né? Lógico que muitos clientes me buscaram, depois que eu saí da outra empresa, buscaram o Cristiano, né? Uhum. Então, com isso, alguns clientes vieram atrás e daí a gente conseguiu ter um pouco disso, porque, querendo ou não, eu tinha um pouco de confiança em algumas empresas, né? Sim. Então, a gente começou a atender esses clientes que eu já atendia antes, começamos a conquistar novos clientes, e daí ali a empresa já foi gerando faturamento, né, próprio, e foi melhorando, e com isso a gente foi crescendo, né? Então, passo a passo aí, né? Mas são lutas diárias, né? Não, mas uma coisa que você falou que eu achei interessante e já começa a abrir um leque, é que você falou assim que a empresa, 3 anos pedalou, entendeu? E daí você veja só, ontem eu estava conversando com um rapaz, e daí eu estava falando para ele, cara, o podcast lá isso é uma conversa amigável, tal, a gente vai contar histórias, não sei o que, como começou uma empresa e tudo mais.
E as pessoas vivem nessa ilusão que você abre um CNPJ e você fica rico. E daí ele falou pra mim assim, eu sou prova disso, porque eu tenho um CNPJ faz 6 meses e até agora não consegui ganhar um centavo. Eu perguntei pra ele, tá, mas e a tua empresa tá ativa? Eu tô... Mas entendeu? Mas como já começa uma ilusão que pra ele, tipo assim, eu tenho 6 meses, então eu já sou um empresário. Hoje assim, eu tenho alguns amigos ainda que falam, o Cristiano já é empresário. Eu não me considero um empresário, assim, né? Eu me considero um cara que está batalhando por um sonho, né? Que acredita no que tá vivendo, que acorda todo dia e vai à luta, né? Então, né, não é fácil, a estabilidade não existe, o cara achar, não, beleza, hoje estou faturando tanto, daqui a pouco pode ser que não tá. Então, você tem que acreditar nesse sonho, correr atrás e fazer acontecer, né? Ficar pensando que você, eu abri uma empresa, vou ganhar dinheiro, é ilusão, né? Se você não trabalhar por você, ninguém vai fazer a tua parte, né? Então, você tem que acreditar nisso e batalhar para isso, né? Tá, e o gerador é diesel. Isso, o gerador é diesel. Tá, e essa doideira que deu agora desse diesel aí, que desde que me conheço por gente, eu nunca vi o diesel passar o preço da gasolina, né? Agora baixou 30 centavos. Mas É alguma coisa. Você pensa o seguinte, você entra no ramo do gerador para ter uma economia e de repente o troço fica mais caro que a gasolina, né? Então assim, hoje no gerador diesel, ele tem 2 funções, né? Até certo ponto, gerar economia numa indústria, por horário de ponta que a gente tem hoje, que é das 6h30 às 9h30, que é o horário de pico, onde que eles colocam um valor de quilowatt-hora mais caro para a indústria, para forçar ela a entrar com o grupo gerador, abaixar a demanda de consumo para as residências ter mais energia sobrando, né? Então, basicamente, a grosso modo é isso, né? E a outra função é você não parar a tua indústria, né? Por falta de energia. No horário de ponta, agora tem muito mercado livre de energia que a gente fala, né? Então são empresas que têm usinas que geram energia, fecham um pacote contigo, você compra energia por um valor fixo por tantos anos e esse contrato fechado, sem alteração. Aí você acaba parando o grupo gerador no horário de ponta, né? Tendo ele só para falta de energia. E também tem a questão do diesel, né? Que subiu bastante ultimamente. Com isso, alguns clientes nossos pararam os grupos geradores no horário de ponta por questão de viabilidade, porque não fazia o cálculo ou saía mais caro se você levar em consideração a manutenção do equipamento, depreciação do equipamento, né, o consumo de combustível, se tornava mais caro você usar o gerador do que a energia convencional. Mas só que não afeta assim, parou o gerador, não vai ter mais manutenção. Pelo contrário, hoje grande parte dos nossos clientes são geradores que operam só na falta de energia. Onde você precisa ter um cuidado maior também, porque é um equipamento que está lá parado, que a hora que faltar energia você vai precisar e você não sabe se está funcionando ou não, né? Então por isso daí tem os planos de manutenção para você manter o equipamento íntegro ainda, né? Mantendo a manutenção em dia, operacional. Né? E hoje qual que é, vamos dizer assim, em porcentagem, o que você falou que é na hora de pico, né? Para uma empresa hoje, qual que é a porcentagem que ela economiza tendo um gerador? Tem esse cálculo? Hoje, assim, depende muito da demanda do cliente, né? Eu tenho uma indústria, vamos usar uma indústria assim de 500 kVA hoje, o cara vai economizar em torno de 35%, 40%. Bastante. É bastante coisa, né? Então, isso na economia de horário de ponta, né? A gente não leva em consideração a falta de energia, porque na falta de energia você não tem... o gerador vai custar caro, porém o teu processo não vai parar, né? Então é muito, como diz um cliente nosso, é muito mais caro você parar a tua empresa por falta de energia tendo um gerador sem manutenção do que o teu concorrente do lado produzindo com o gerador limpo. Entendi. E energia limpa, energia solar para você hoje não é um concorrente? Não, hoje no segmento assim, da parte principalmente de gerador diesel, não, porque assim, o solar hoje ele atende a te dar uma economia de energia, né? Então hoje a economia de energia é ótima, né? Beleza, você vai conseguir colocar placa solar, você vai ter economia de diesel, né? Vai parar o teu gerador diesel, não precisa usar. Porém, se faltar energia, a tua solar não vai adiantar nada, né? Assim, né? Porque por norma você tem que desligar a energia solar na falta de rede, né? Porque
questão de segurança para você não injetar na rede da concessionária. E nesse momento, a solar, por mais isolada que seja, ela não vai te atender uma falta de energia. Né? Aí você vai precisar ainda do grupo gerador diesel para te atender a falta de energia. Né? Então hoje, assim, na parte de economia, né, ajuda, né, o cliente, né? Mas na falta de energia, só o gerador diesel mesmo pode atender. Entendi. Então, teoricamente, assim, para você, para resumir assim, três pontos cruciais para você, que dependeu para você abrir, iniciar a PowerTech. Quais foram os 3 principais pontos para você abrir? A vontade de mudar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente do que a gente já via no mercado, né? Atender essa carência de mercado, principalmente também, que a gente tinha. Né? E a outra foi a ilusão que eu ia parar de me incomodar com o patrão. Esse é o básico. Eu pensei que ia parar de me incomodar, até comentei com minha esposa, mas depois você tem vários patrões, né? Então, teus clientes. Né? Exatamente. Mas, cara... Que por certo ponto até, não vou dizer assim, com todo respeito aos clientes, mas é pior do que o patrão, né? Cara, na verdade assim, se você atender o que você promete, tá tudo certo, né? Costumo dizer que às vezes já aconteceu de cliente ligar para nós da empresa, falar assim, pô, teu técnico veio aqui, ele colocou a maleta de ferramenta ali, colocou um jornalzinho ali, um papelão no chão, tirou a peça suja, colocou ali, limpou, foi lá e montou, pô, que capricho, cara, parabéns. Cara, a gente até vai tomar teu elogio, né, obrigado, né, pela consideração, mas é o básico, né, a gente foi contratado para isso. Então hoje acontece muito de clientes assim, agradecer por você fazer o básico que você está sendo pago para você. Não é nada exclusivo, é tipo apenas um trabalho bem feito, que faz parte. Apenas isso aí, fazer o que é para ser feito. Né? Então, mas aí agora me tira uma dúvida, não que a gente esteja falando mal da energia solar. Mas eu acompanho alguns canais e eu vi um rapaz que ele está rodando no Brasil de Kombi e ele tem um gerador pequeno na Kombi que de repente precisa para fazer uma mudança de corrente, às vezes até ele mesmo diz assim, vou assistir uma televisão, algo que eu preciso de um 110, um 220, ele tem um mini gerador. Agora eu queria entender o seguinte, o porquê que, não sei se tem lojas, tem sentido, de repente até na minha ignorância, não sei se existe, mas por que não tem gerador para casa? Na verdade até tem, né? Hoje a gente tem geradores aí de pequeno porte, né, que pode atender uma casa, né? Só que daí vai muito da questão do quanto você quer investir também para não ficar sem energia. Assim, hoje na cidade, se você levar em consideração quantas vezes você tem falta de energia durante, fazer um cálculo de um ano, para você poder calcular o valor do gerador, né? No ano faltou 10 vezes energia e nas 10 vezes durou questão de meia hora. Pô, isso aí não me afeta em nada, né? Então não vai valer a pena o investimento de 5, 10 mil no gerador para uma casa, porque não me afeta em nada se faltar energia. Eu não vou deixar de produzir, né? O máximo vai tomar um banho gelado, né? Ou vai perder a novela. Então muita gente tem essa política, né? Mas tem muita empresa, tem muita casa aí que a gente atende que tem gerador, né? Casa de empresários, questão até de segurança, às vezes, para você ter o sistema de segurança ligado. Então tem casas que tem grupo gerador, né? Mas só que daí o investimento é um pouco mais alto, né? Aí vai muito do que a pessoa pensa em investir na casa por questão de conforto também, né? Conforto e segurança. Mas quando você fala em investir, você também calcula custo-benefício, né? Como eu falei, vai muito da questão da pessoa querer ter um conforto ou não, né? Na questão faltou energia, né? Tá 40 graus, eu tô na minha casa com o meu ar-condicionado ligado, tá tudo certo. Como é que foi em casa, mano? No início da PowerTech? Cara, em casa, né, se não tivesse o apoio da esposa, eu não tava aqui agora contando a história, né? Mas no começo foi bem difícil, assim. Não, eu digo difícil, porque ela já era acostumada com a rotina que eu viajava bastante, né? Na parte da empresa, que eu atendia antes. Mas você pegar e falar assim, vou sair do meu emprego, vou começar uma empresa, o nosso primeiro filho com 40 dias, né? Uma casa nova, que a gente tinha recém-mudado. Então, né, tive um grande apoio, né? Até hoje tem esse apoio, né? Que acreditou no meu sonho, né? E me ajudou muito a conquistar o que tem hoje, né? Sim. Então, se não fosse ela, a gente não estaria aqui, não. Olha, você vê essas coisas que eu falo, né?
eu sempre falei, cara, eu não tinha nada antes de conhecer minha esposa. Tipo eu tinha uma bis. Pois é, hoje eu tenho problema psiquiátrico, eu tenho depressão, eu tenho... Isso sempre vem junto. Ela vai me matar. Eles acompanham o pacote? Faz parte. Não, porque é uma coisa assim que te tira da zona de conforto. Né? Pensa comigo, uma criança nova dentro de casa, muitos diriam não. Agora é a hora de fixar o pé onde eu tô, né? Sim, até por questão assim, como eu disse, né? Hoje estabilidade não existe, né? Uma segurança assim, né? Mas pelo menos você tava ali naquela questão, tipo, eu tava empregado, tinha um bom salário, né? Daí a gente você tinha casado naquele ano, casamos em abril, daí agosto nasceu o Davi, setembro a gente mudou para nossa casa, outubro eu abri a empresa, sabe? Então foi um ano bem atropelado, assim, sabe? Aconteceu bastante coisa, né? Aí com isso, se não tivesse o apoio dentro de casa, né, não teria acontecido, né? Então isso aí foi essencial no começo. Né? Nunca houve aquele fecha-pau assim, no início a empresa não dá lucro, né? Não, no começo foi difícil, sabe? Mas ela entendeu que sabia que ia ser difícil, né? E estava ali o tempo todo, então me ajudou muito nisso aí. A gente nunca chegou a brigar por causa disso, não, né? A gente sempre conversou e tentou alinhar para fazer a coisa acontecer e dar certo. Né? Certo. No início da PowerTech, você começou ela com investidor, certo? Isso. Esse investidor botava a mão na massa também ou ele só era investidor? Foi obrigado, cara. aprendeu na marra como é que era o grupo gerador. É um cara muito inteligente, cara, um empreendedor nato, né? E tecnicamente não conhecia o grupo gerador, mas só que assim, a gente começou atendendo uma rede de supermercados em Jaraguá e já, sei lá, na primeira, segunda semana, como eu falei, tinha alguns clientes que vieram atrás de mim. Um cliente lá em Caxias, no Rio Grande do Sul, pediu para mim ir para lá, gente, né? Vamos, né? Porque tá começando a empresa, tem que faturar. Peguei o carro e me arranquei para Caxias lá, fiquei acho que uma semana lá. E dando problema ali em Jaraguá e ele tendo que resolver e no telefone, o que eu faço e tal. Ia passando as orientações e foi aprendendo a lidar com o gerador, né? Então aí começou. Hoje se vira, né? Já tem uma boa bagagem nisso aí, né? Mas é um cara que pegou firme, pega firme até hoje. Não tem preguiça de trabalhar. Mas o começo de vocês foi manutenção. Manutenção de grupo gerador. Então hoje o carro-chefe da PowerTech sempre foi a manutenção e assistência técnica em gerador, né? Em diversas marcas, né? Todas as marcas aí que tem no mercado. Daí foi em 2018 nós iniciamos o projeto do nosso próprio produto, né? Que é a nossa máquina, né? E com isso a gente veio agregando aí no mercado os nossos equipamentos, né? Até a gente começou a fabricar, agora vai ter a fábrica nova, né? Para a gente ter uma capacidade maior de produção centralizada num lugar só, que hoje tem a gente tem uma parte da nossa produção é feita em Timbó, né? E a outra parte em Jaraguá, então a gente vai unificar isso aí para a gente conseguir ter um lugar só para montar o grupo gerador, né? Tá, mas então aí nesse caso toda a produção de vocês, montagem, fica toda fechada no Brasil, não vem nada de fora. Não, nada de fora. Essas máquinas aqui são produzidas todas aí. Essas aí são as máquinas que foi vendidas para a Unifique. Então a gente tem toda a produção aqui. Então a gente traz o motor, traz o grupo gerador, a gente tem uma montadora de grupo gerador, né? Não é uma fábrica, né? Quantas pessoas a PowerTech emprega hoje? Direta e indiretamente? A PowerTech hoje, diretamente, a gente está em torno de 25 funcionários. Indiretamente a gente acaba terceirizando alguns outros trabalhos aí, hoje não faço nem ideia, mas é bastante gente envolvida, né? Principalmente nessa parte aí de montagem do grupo gerador. Certo. E como que funciona assim? Hoje vocês viajam o Brasil todo? Isso. O Brasil todo, onde chamar a PowerTech, vocês vão tanto para manutenção como para entrega. Isso, quanto venda e startup de máquina. Legal. Então assim, hoje a gente atende, nosso forte mesmo é Santa Catarina, né? Tem alguns clientes do Rio Grande do Sul, a gente está bem forte agora no Paraná, a gente tem base em Cascavel, tem base em Londrina, tem base em Curitiba, né?
então a gente está bem forte no estado do Paraná também. E atende aí Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, o estado do Pará também, a gente tem bastante máquina nova lá no Pará vendidas, né? Então a gente presta assistência técnica em algumas máquinas lá e já tem máquinas nossas novas rodando lá também, em algumas indústrias aí. Mas o carro-chefe continua a manutenção. Sim, a manutenção hoje é o carro-chefe, né? O que movimenta bastante, assim, né? A venda de grupos geradores, né? Um mercado que já era dominado por uma indústria aí que era dono de 60% do mercado, né? Uhum. Já bem conceituado, né? Então é difícil você entrar no começo, assim, como eu falei antes, é tipo a manutenção, a gente foi pouco a pouco. Mas a grande parte das máquinas que nós vendemos novas hoje foram até para clientes que a gente já presta assistência, fizeram uma ampliação, precisaram de um equipamento maior, né, ou precisaram agregar mais gerador, né? Mas vendemos bastante máquina aí, principalmente em 2020 aí para frente, a gente vendeu bastante para o segmento de saúde, né? Para farmácias aí que armazenam vacinas, daí se faltar energia precisa do gerador para manter a temperatura das geladeiras de vacina, tudo, né? Então isso aí, querendo ou não, agrega bastante. Né? Não, deixa eu te perguntar, eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que está assistindo. Primeiramente, eu queria que você me explicasse como que funciona o gerador, porque a gente está acostumado, um relógio de luz, vai lá e pega a rede, faz a rede lá em cima, mas e o gerador, o grupo gerador, né? A gente chama grupo gerador porque ele é um grupo, ele é montado por duas partes, né? Então você tem um motor diesel, né? Acoplado a um gerador elétrico, que é um motor elétrico que gera energia, né? Então é uma força mecânica diesel que vai gerar uma energia elétrica, né? Então a força mecânica, energia mecânica que transforma em energia elétrica. Então você vai ligar o motor diesel, ele vai girar o gerador, que vai girar o campo eletromagnético, por sua vez vai gerar energia. É um dínamo daquelas bicicletas antigas gigantes. Basicamente, a grosso modo é assim mesmo. Né? Então é o que gera energia, né? É um alternador que gera energia. Então aí, lógico, daí tem todo um contexto, aí tem o controlador, tem o painel que faz a modulação, vai ajustar a tensão certinho, tudo, controlar os valores, né? Então daí tem toda a parte de painel e automação daí do gerador. Já aconteceu algum caso de gerador não funcionar e a empresa vir para cima de vocês? Sim, hoje o gerador não funcionou, eles vêm bravo, né? Mas hoje, graças a Deus aí, dos nossos clientes que a gente atende, a maioria que não funcionou é porque não aprovou o orçamento. Então tem um orçamentinho pendente lá, tinha que fazer uma manutenção que não foi feito, aquela revisãozinha que ficou para trás e foram postergando, e chega um momento a máquina para e lógico, né? A primeira coisa é ligar para o PowerTech, né? Mas só que a gente é bem transparente nesse ponto. A gente tem, a gente faz os relatórios, passa, explica para o cliente a necessidade daquela manutenção. Então, hoje sim, a gente tem bom funcionamento aí das máquinas. E como é que a PowerTech se virou na pandemia, irmão? Pandemia aí a gente viu muita gente boa fechando as portas e viu muita gente também que não tinha para onde fugir e virou um empreendedor de sucesso aí. Como é que foi para vocês essa parte de pandemia? A pandemia, para nós, foi um divisor de águas, principalmente nessa parte de venda de máquina nova, né? Então a gente tinha uma meta no começo, né? A gente começou em 2018, vendemos algumas máquinas do ano, 2019, 2020 a gente colocou como meta vender, vai ser uma máquina mês, no mínimo, né? Foi, um mês vendeu uma, outro mês vendeu duas, daí veio março, pandemia, incerteza, aí a gente, com todo mundo com aquele receio que ia quebrar e tal, daí você ia ter que fazer demissão, né? E a gente tem um corpo técnico, a gente tem uma equipe muito boa na nossa empresa, a gente não queria desligar ninguém, né? Então a gente ia começar a sede nova, a gente tinha um caixa, vamos manter isso aqui para, de repente, se a gente precisar, a gente tem um suporte aqui para nós, né? Para não precisar demitir ou até mesmo para segurar as pontas da empresa, né? Mas aí começou essa demanda, como eu falei, que precisava de grupo gerador em farmácias, em hospitais. Para nós, 2020 foi onde disparou a venda de grupo geradores. Teve um mês que a gente entregou 17 máquinas no mês, que a meta era 1 por mês no ano, 12 no ano. Teve um mês que a gente entregou 17 máquinas. Nossa.
Então, daí, isso aí, né, 2021 foi mais ainda, e 2022 está sendo muito bom também. Então, com isso a gente foi melhorando aí, né? Mas a gente conseguiu manter a nossa equipe, o nosso faturamento não mudou nada, então a empresa segurou firme, né? Como você falou, muita gente boa quebrou, né? Mas graças a Deus a PowerTech seguiu firme e forte aí nessa pandemia. Pois é, mas eu vejo a pandemia como um chacoalhão na árvore, né? Porque tinha muita gente que estava no oba-oba, né? Então, já estou estabilizado, é o que você falou, já estou estabilizado, não quebra. Outra coisa que eu acho que é um erro do brasileiro em si, saiu um comentário, o país está em crise, o brasileiro trava o dinheiro. Isso é verdade. E essa é nhaca, porque é o seguinte, se você não gasta, se o dinheiro não gira, trava tudo. Se você não compra uma calça, o vendedor tem que ser mandado embora da calça, da loja. O vendedor da loja, ele foi mandado embora, ele não vai no mercado. Ele não vai gastar, ele vai consumir se ele não está ganhando, entendeu? Ele vai travando. Não. Feito cascato, né? O dinheiro ele foi feito para girar. Só que o povo se assusta, né? Entendeu? Então, por isso que eu falei que foi uma divisão chacoalhou a árvore, porque tinha muita gente também que estava acomodada e agora aqui, opa. Aí onde que entra essa questão do diferencial, né? Se a tua empresa tem um diferencial para oferecer no mercado hoje, é onde vai se destacar e vai conseguir se manter, né? Caso contrário, você era só mais um no meio de tantos, né? Então, isso aí que a gente prega muito na nossa empresa, a gente ter esse diferencial para oferecer para o cliente, né? Para a gente se manter, né, ativo no mercado. Você acha assim que, agora eu tenho escutado muito aqui, porque aqui onde a gente trabalha, para quem está assistindo não sabe, eu sou barbeiro, né? Tenho uma barbearia. E a gente tem muito empresário que corta com a gente, então a gente está meio assim por dentro de se está bom ou não está, porque como a gente já trocou na cadeira de barbeiro, trocou várias ideias já sobre isso, né? As outras pessoas me comentam. Época de eleição, o pessoal tem botado muita culpa hoje de uma congelada no mercado por causa da eleição. Não entrando em deméritos de candidato A, B ou C, mas você acha que isso, para vocês, de alguma forma afetou ou não? Não chega a afetar diretamente, né? Mas só que hoje a economia gira em questão de política também, né? Então, se você tem hoje político A vai quebrar, o outro promete não vai cumprir, sempre vai ter essa incerteza, né? Vai mexer com a economia. Grandes empresários, empresas grandes que têm investimentos para fazer, também vai segurar para ter certeza do que vai acontecer para frente, né? Como aconteceu também na pandemia, tipo, quando tem um grande acontecimento para surgir, o pessoal, como você falou, trava o dinheiro para ver o que vai acontecer para depois começar a girar de novo, né? Então, querendo ou não, isso afeta um pouco, né? Entendi. Então, mas veja o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma empresa de 25 anos, em 2018, quando o país estava em crise, na crise estava mais ou menos ali dentro, estava em crise. E daí eu fui fazer um trabalho para um dono de uma cervejaria, e daí a gente conversando e tal, e eu falei para ele, cara, como que vocês estão respondendo a essa crise que o país está? Ele olhou para mim dando risada e falou assim, Gaspar, no patamar de vida que eu estou não existe crise. Aí eu falei, tá, mas... Cara, eu tenho um apartamento de frente ao Parque Barigui, que ele tem uma visão de 360 graus. É 3 milhões no apartamento. E está lá parado. Então, nesse nosso patamar, nós estamos só injetando dinheiro. E dinheiro faz dinheiro. Entendeu? Então, é o que eu falei para você da crise, entendeu? O povo se trava, entende? Então, uma coisa que eu queria te perguntar. Como que é feita a cobrança de manutenção? Porque assim, eu fiz muito tempo manutenção, na verdade nós trocávamos caixa eletrônica do banco. Então era assim, era feita a licitação, e naquele tempo era cobrado, vamos colocar assim, hoje, 5 mil reais a troca de uma máquina. Né? Então era um valor fixo.
Sim. Mas é assim, então, mas eu vou montar uma máquina aqui em São Bento, é 5.000. Eu vou montar uma máquina no Paraná, é 5.000 e mais o deslocamento. Vocês trabalham dessa forma? Hoje a gente tem formas de cobrança, né? A gente fechou um pacote de uma obra, vai lá fazer a instalação do gerador, é um valor fechado, é aquilo e pronto, né? Isso é quando você vê num grande serviço, quando vê no equipamento, né, com instalação e tudo, né? A manutenção hoje preventiva, que é o que a gente faz mensalmente, vai lá, visita a máquina, faz o checklist, faz os testes, né, faz a revisão da máquina, também é tabelado, valor fechado, né? Então é aquela mensalidade, todo mês o técnico vai lá, tem isso aí. Caso clientes que não têm contrato, que não a gente atende esporadicamente, aí sim, aí é feito, cobrado o quilômetro rodado do carro, né, a hora de viagem do técnico e a hora técnica trabalhada também, né. Aí depois que o técnico foi, marcou a quilometragem, quanto tempo ele gastou de estrada, quanto tempo ele ficou trabalhando na máquina, se foi uma peça sim ou não, aí ele fecha um relatório, aí esse relatório volta para a empresa, aí é fechado as horas, passado para o cliente o valor e feito cobrança, né. Então tem esse diferencial, né. Hoje nossa base é em Jaraguá, para atender um cliente em Jaraguá vai ser um X valor por causa do deslocamento. Se for o mesmo serviço, no caso, né? Mas se for lá em Blumenau, se for em Joinville, vai ter o time a mais, vai ter uma hora a mais de viagem, né? Resumindo pelo que você falou, então rola aquela parceria. Se o cliente é um cliente mais assíduo, mais fiel, ele tem uns privilégios. Se é um cliente mais esporádico, você tem que ter um... Hoje esse é o diferencial da PowerTech, né? Então, assim, lógico, o cliente que tem um plano de preventivo, a gente vai atender de imediato, né? Então, sim, porque tem naquela prioridade. Tem a prioridade. Mas o diferencial da PowerTech é se a gente não atende no mesmo dia, no outro dia de manhã a gente está lá para atender. Indiferente se tem contrato ou não, né? Então a gente consegue fazer isso aí. Né? Já no mercado, antes para você conseguir uma assistência técnica, você ligava um 0300, passava lá um monte de informação, daqui a pouco, depois de uma semana, aparecia o técnico para fazer manutenção. Então, e o gerador de energia, a maioria é emergencial, e emergencial é tudo para ontem, né? Você imagina um hospital ficar parado sem um gerador, né? Então não tem como. Então se não é imediato, por isso que a gente tem pontos estratégicos também nas nossas bases, né? Tem técnico que mora em Joinville, em Blumenau, tem Curitiba, Londrina e tal. Ah, não é fixo todo mundo de Jaraguá? Não, já por essa questão de logística também, para a gente ganhar na logística, né? E também para a gente conseguir atender o cliente em menos tempo possível. Hoje é o nosso diferencial, né? A PowerTech surge do nada lá. Esse foi uma deficiência do mercado que vocês acharam? A grande deficiência. Você fez algum estudo antes de iniciar a PowerTech? Tipo, a empresa X não fornece isso, eu vou fornecer. A empresa Y não tem isso, eu vou ter. Como eu trabalhava numa outra empresa do meu segmento, né, que hoje é um concorrente nosso, lá eu já via essa deficiência, né, e a gente acompanhava as outras empresas do mesmo segmento também tendo essa mesma deficiência, né. Então, o que a gente via, a empresa A é a maior empresa do Brasil no segmento de gerador, porém demora uma semana para vir o técnico. Então era um processo muito engessado para você conseguir uma manutenção, né? E a outra empresa lá até vem, mas daí ele chega aqui, daí ele vê, depois ele tem que voltar outro dia para resolver. Então essas pequenas coisas assim que a gente foi implantando na PowerTech para não acontecer, né? Então o que a gente vem pregando até hoje, né? Então a gente tenta ao máximo deixar a máquina operante no mesmo dia, né? Salvo quando é uma quebra muito grande de equipamento, alguma coisa assim. Mas é isso aí, para chegar lá e resolver em menos tempo possível. E você falou uma questão agora aqui. O que você indica para uma pessoa que está começando? O nosso pod, a ideia dele é motivar a pessoa a sair da casinha. Sim, né? Sim. Essa que seria a ideia. Tem um cara louco que trabalhava para alguém e do nada resolveu, não, vou montar um bagulho que é caro pra caramba, sem ter R$1 no bolso, vou correr atrás. O que você indica para uma pessoa que está agora assistindo a gente aí, não sei se de manhã, de tarde ou de noite, né? Mas você indica para essa pessoa assim, vou começar, primeiro passo. Tenha certeza do que vai fazer, né? Tem que ter certeza disso. Você tem que acreditar no que você quer fazer. Não adianta você, vou tentar ver se vai dar certo. Não, você tem que fazer dar certo. Então foi isso que a gente pregou muito, né? Fazer dar certo. Porque se você vai tentar, de tentativas aí, teve um monte de gente que tentou e não deu certo, né? Então, se você botar na tua cabeça, não, realmente, vou fazer a diferença, vou ser muito transparente
Isso é primordial, né? Você passar a informação correta para o teu cliente, né? Principalmente nós na questão de assistência técnica, né? Você chegar e ser transparente, falar, não, realmente é isso, é isso, é isso, é isso, né? Então, passar para ele, né? E a outra questão, eu acho que o pós-venda é fundamental, sabe? Você depois ver se realmente foi bem atendido, que nem hoje tem muitos clientes que a gente conquistou, que eu conquistei há 10 anos atrás, que eu acabo não voltando mais visitar esse cliente por causa de outras demandas de trabalho, né? Mas passar e visitar, ver como é que está, né? Ver se está sendo bem atendido, se o que eu iniciei lá ainda está sendo colocado em prática agora. Você disse que você tem clientes que você começou lá 10 anos atrás e até hoje estão com você. Sim, sim, hoje a gente tem redes. Há outro técnico que atende. Outro técnico que atende. Às vezes por região, né? Às vezes por ser a manutenção preventiva, eu estou indo atrás de outros negócios, outras demandas de serviço, né? Então a gente tem parceiros aí de 10 anos. Né? É porque na verdade chega um ponto que você não consegue dar a mesma atenção para o teu cliente como você dava antes, né? Sim, não é nem por uma questão de arrogância, né? Não, jamais, jamais. É uma questão assim que eu já me vi na pele assim, de pessoas que cortavam comigo e daí diz assim, não corto mais porque o Moisés antes quando a gente ia lá, ele jogava sinuca, ele conversava, hoje vai lá o cara nem dá bola, não dá moral, manda cortar com outro. Mas não é bem isso, né? Não, Acho que não você é mesma questão. É aquela questão que você antes tinha um tempo determinado para aquilo. Hoje, com a demanda que você tem, você não tem mais esse tempo, né? É isso que acontece, né? Então hoje a gente tem uma demanda tão grande de serviço, de atividades aí, que tem clientes, como eu falei, às vezes eu fico aí anos sem... Aí eles acabam ligando para a empresa, pô, o Cristiano tá aí ainda? Eu falei, não, tá aí, tá aí. Aí eu falei, não, é hora de eu sentar lá e tomar um café, sabe? Então a gente tem muito disso aí para, esse pós-venda, né? Porque além de você entregar o serviço bem feito, que a gente sabe que está entregando, porque o cliente ainda está ativo com nós, mas você tem que ter aquele, né? Pô, né, a empresa ainda é aquele cara. Hoje não pode ser visto mais assim, né? Tipo, uma empresa não pode ser visto por uma pessoa. Por uma pessoa, né? Tem que ser visto pela equipe mesmo. A PowerTech é a PowerTech não é o Cristiano, né? Mas tem muitos clientes que ainda, né? Tem clientes aí mais antigos aí que pensam, pô, o Cristiano vinha aqui, dava uma atenção, né? Como o Moisés falou, conversava, não jogava sinuca, mas ia lá, conversava, tomava um cafezinho, né? Então, aí a gente faz muito disso aí. Eu acho que o pós-venda aí é muito importante numa empresa. E a mão de obra? Isso é difícil. Essa é a maior dificuldade, acho que no empresário, né? Essa é a grande dificuldade, né? Porque hoje você conseguir uma mão de obra, principalmente na nossa área, assim, então uma mão de obra qualificada, a maioria já está empregado. Porque, né, funcionário bom, cara bom está empregado, em qualquer lugar, né? E qualquer segmento, né? E também tem a questão de, a gente prega muito na PowerTech para não vir com as manias das outras empresas, né? Porque na empresa X era assim, porque era assado, né? Então a gente costuma assim, o cara tem que ter pelo menos a capacidade técnica e o que tem que ser 2 pré-requisitos. Ser proativo, né? E ter a capacidade técnica, é só isso que a gente quer. O resto a gente desenvolve na empresa mesmo. Né? A gente faz treinamento interno, né? A gente treina. Hoje tem uma equipe, o nosso time PowerTech, né? Como a gente fala, que realmente veste a camisa, que está lá, que dá o suor, porque querendo ou não, a gente chama de família, né? Porque a gente está muito mais tempo ligado ali com o pessoal do trabalho do que às vezes em casa, né? Você passa o dia dentro de uma empresa, conversando com os amigos da empresa, né? Então, acaba se tendo um vínculo, é uma família, né? Então, a gente preza muito por isso, né? A nossa equipe hoje lá, a nossa família PowerTech, é uma equipe que abraça a causa mesmo, cara. Então, hoje não posso reclamar, né, da minha equipe. E a gente acaba fazendo isso aí, a gente treina interno, a gente tem, cada um na sua área, a gente tem lá um cara que domina mais uma área mecânica, daí tem o outro que tem mais noção na parte elétrica, outro mais painel. Então cada um tem o seu segmento melhor, né? E com isso, o pessoal que vai entrando, a gente coloca, a gente vê que esse cara tem mais potencial para mecânica. Vamos deixar lá com o fulano lá, que daí ele já vai passando umas ideias, vai treinando ele, depois o cara entra, agrega um curso, né, um treinamento aí na área. Hoje não tem treinamento na área de gerador, né? Mas a gente bola treinamento interno mesmo. Não tem treinamento porque se diz que é uma deficiência do mercado? Deficiência do mercado. Hoje não tem tipo,
uma instituição que dá um curso de manutenção em grupo gerador. Então você acaba se formando dentro da própria empresa que você está trabalhando. Legal. E você chegou a acontecer de, tipo assim, você ter o cliente e não ter, tipo assim, mão de obra para poder atender esse cliente? Acontece, né? Mas, como eu falei, se ele não atende na hora, no outro dia a gente vai estar lá, com certeza, né? Hoje acontece, tipo, às vezes eu estou com técnicos em várias regiões, mas naquela região específica eu não tenho ninguém para atender. Né? Então, se hoje não vai atender no mesmo dia, muita coisa a gente consegue resolver até por telefone, né? Principalmente nas indústrias, né? Porque daí na indústria o pessoal já tem lá alguém da manutenção. Então já é alguém que tem uma noção ou mecânica ou elétrica. Aí por telefone mesmo a gente vai lá e passa orientação por conhecer o equipamento do cliente. Ó, aperta esse parafuso, vê isso, apaga ali. A gente costuma falar lá que o gerador parou. É manual, reset e automático, né? Então esse é o procedimento básico, né? E é um celularzão gigante, né? Vai lá, dá um reset que ele volta a funcionar, tá tudo certo. Certo. E você nunca pensou em, baseado nessa deficiência de mercado, em sermos pioneiros nessa parte de curso em... Tem que melhorar bastante ainda. É. Eu costumo dizer que eu sei fazer, mas eu passar para alguém fazer, eu ainda tenho essa dificuldade, né? Então, a gurizada que trabalha comigo sabe como é que é. Às vezes eu estou lá, trabalhando num painel, eu começo, esse fio eu tiro daqui e coloca ali. Mas às vezes eu falo para ele, tira daqui e coloca ali, mas eu não explico o porquê que se tirar daqui e colocar ali ele vai funcionar, né? Então, porque é questão de ser prático, né? Eu tenho muito essa questão assim, vou lá, não, já quero resolver, bota a mão, resolve, né? E depois, beleza. Se ele não me perguntar por que você fez isso, eu não vou dizer. Você não vai falar? Não é porque... Por maldade? Não, jamais, porque eu vejo que quanto mais conhecimento minha equipe tiver, melhor para mim, por isso agrega, né? Porque daí eu sei que eu tenho mais capacidade técnica, a gente vai conseguir atender mais rápido, com maior eficiência, né? Então, quanto mais a minha equipe souber, melhor para todo mundo ali dentro da equipe, né? Mas vamos ser sinceros, né? Você está falando lá de equipe, de time e tal, mas não nasceu essa equipe tão... Né? Já teve alguns perrengues, né? Isso tem, né? Lidar com pessoas é sempre uma luta, né? Eu aprendi muito nesse tempo aí, porque eu não era tão, como vou dizer, o meu RH não era muito forte não, sabe? Então eu tive que começar a aprender a me relacionar melhor com a equipe e tudo. Até pela questão, assim, às vezes entrava técnico, trabalhava um tempo na empresa e daqui a pouco saía. Eu ficava, mas será que tem alguma coisa errada na minha empresa, que o cara está saindo, que não está legal aqui, sabe? Então eu tinha no começo aquela preocupação e na verdade às vezes não, cara, às vezes era só porque o cara queria uma outra coisa, não viu lá dentro o que ele queria e vida que segue, sabe? Demorou um tempo para mim assimilar isso, né? Que não era nada pessoal e sim profissional, né? E acontece muito da galera sair de lá, não, é fácil, vou abrir concorrência com a PowerTech. Já aconteceu aí, acho que umas 2, 3 pessoas que saíram e tentaram montar a concorrência e não deu certo. Porque assim, é fácil você chegar e fazer o serviço do teu cliente, né? Mas a hora que dá a bronca, que você foi lá e deu um problema e você vai ter que arcar com aquele prejuízo, aí é o diferencial, né? Aí tem muita gente que corre, vai tentar achar uma desculpa, empurrar com a barriga, dizer que não, e assim não, né? Na PowerTech a gente já fez, eu já fiz coisa errada, já aconteceu de dar prejuízo, aconteceu, mas a gente vai lá e assume a bronca, né? Então isso aí que é o diferencial hoje também de uma empresa, né? A índole da pessoa, né? Se errou, vai lá, assume a bronca e depois vê o que resolve, né? Então acho que é muito mais fácil você chegar e jogar transparente com o teu cliente e falar, infelizmente eu fui lá e fiz um negócio errado, queimou. Não, beleza, quanto vai custar? Vamos ver então aí um termo aí para não ficar ruim para ninguém, né? Então tem muito disso aí, né? Mas hoje assim, o cara sair para tentar fazer uma empresa não dá certo. Tá, mas deixa eu te contar uma experiência minha e ver se já aconteceu com você. Eu sou diretor comercial da minha empresa. Tá? Então assim, eu que vou atender meu cliente, eu tenho uma grande bagagem no meu mercado, eu não deixo ter essa deficiência
do meu cliente ficar em dúvida, que eu acho que é ali que você finaliza o cliente. Sim. Mas eu já passei muito o meu cliente me ligar e dizer assim, pô Gaspar, você veio aqui, você me atendeu muito bem, fechei o trabalho, não foi por valores, foi pelo teu atendimento, só que cara, a equipe chegou aqui e deixou a desejar. Entendeu? Aí claro, daí você entra com artimanha, porque você tem Jogo de cintura. e você fala da pós-venda. Sim. Porque hoje é uma grande falha do mercado, é o seguinte, os vendedores estão tirando água da rocha, porque ele precisa vender, só que daí ele vendeu o cliente, ele esquece o cliente. É como se fosse assim, né, eu vendi um gerador aqui para esse cliente, e esse gerador vai aguentar aí, vamos dizer, 30 anos, então Esquece o cliente. né? Não dá atenção, não faz pós-venda, não dá... Hoje assim, vou contar uma história também, que nem o Daniel, né? Não conhecia o grupo gerador, beleza. Aí o que aconteceu? Faltou uma mão de obra para ir atender. E era um cliente lá, específico lá, que precisava funcionar o gerador de qualquer jeito, se faltasse energia, né? E ele não sabia o que fazer. Mas como a PowerTech tem o compromisso de chegar e atender e resolver, ele pegou o carro e foi. Falou, Cristiano, estou indo lá, a hora que eu chegar lá eu te ligo. Aí tem aquela questão, a gente vendeu um bom serviço para o cliente sempre. Né? Ele estava indo lá, ele não sabia o que ele ia fazer para resolver o problema do cliente. Mas a preocupação dele é chegar lá e passar segurança para o cliente. Que ele sabia o que estava fazendo, que ele dominava o que estava fazendo. Aí ele chegou lá, abriu o painel, fez um teste, me ligou. Daí ele só um pouquinho aqui que está tocando aqui, pegou e saiu da sala do gerador, foi mais afastado do cliente e me ligou. Cristiano, o que eu faço? Está acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, vai lá, tá o fiozinho, jampeia aquele fiozinho lá que vai funcionar, tá tudo certo. Posso confiar? Não, vai lá, abraça a causa, vai lá. Foi lá, jampeou, foi lá, ele disse, não, beleza, eu só preciso de um fiozinho aqui, eu vou fazer um jumper aqui, daí ele foi lá, fez o jumper. Vamos fazer o teste, vamos. Ligou, funcionou tudo certo. Ele, beleza, essa pecinha aqui a gente vai trocar agora, vou deixar jampeado para você ficar operacional, tá tudo certo. Pegou e saiu. Passou uns dias, eu fui lá trocar essa peça. Aí cheguei lá, conversando com o cliente, ele, mas aquele Daniel, cara, aquele cara domina, né? Chegou aqui, 2 toques, foi ali, papá, já resolveu o problema e foi embora. Eu falei, não, o cara é bom, o cara é bom. Assim, ele não sabia o que estava fazendo, mas ele chegou lá e passou segurança para o cliente, né? Então... É um diferencial hoje isso, né? Você ter essa... Assim, eu digo para os nossos técnicos, você não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo, eu também não sei, eu todo dia estou aprendendo alguma coisa nova sobre gerador. Mas você tem que chegar no teu cliente e passar segurança para ele que você vai resolver o problema dele, né? Então eu sempre falo, na dúvida, pergunta, né? Não vai ligar na frente do cliente e falar, eu não sei o que fazer agora, o que faz aqui? Aí você me quebra, né? Mas dá uma disfarçada, sai e fala, vou ali pegar uma água, sai, liga, manda uma mensagem, né? Mas passa para o cliente com a segurança que você está ali para resolver o problema dele, né? Porque o problema já está ali, né? A gente vai trazer a solução, né? O que eu fiz um treinamento com a minha equipe essa semana, na segunda-feira à noite, para ser mais preciso, e foi uma coisa que a gente tocou nesse assunto, né? Porque como você fideliza o cliente, acho que você demonstrar a importância que o cara tem para você. Porque afinal de contas você depende, acho que todos nós aqui dependemos de um fator em comum para crescer, o cliente. Isso. Como você fideliza esse cliente? Você se importa. Tipo, diferente se o cara gasta, não sei quanto custa um gerador, uma média de um gerador. Para nós não tem cliente. Não, mas isso, mas eu queria dizer, diferente se ele gasta R$40 um corte, ou se ele gasta R$1.000 um gerador, né? A importância do dinheiro dele é a mesma. Claro, né? O cara sentir, porque o cliente sente quando você dá importância para ele. Sim. Até vou dar um exemplo aqui de São Bento. Eu trocava uma ideia com o Gaspar, esses dias atrás aqui, que o Gaspar trabalha nessa área de comunicação visual. E São Bento, cara, infelizmente, eu desconheço se tem alguma empresa que pode atender dessa forma aí, nos procure, né? Porque a gente está aqui para também ajudar os outros a crescer, acho que essa é a principal função. Mas vou dar um exemplo assim, na época da pandemia, a gente investiu num carro. Você lembra do Barber Móvel? Sim, então, o Golzinho lá. o Golzinho, exatamente. O Barber Móvel a gente pegou ele e fez cotação para plotar.
Ele até era legal porque o Barbermóvel ficou... Eu não achava, né? Mas o pessoal que via disse que ficou parecendo uma viatura. Cara, esse Gol, ele passava na rua que assim, era nego dando lado, era a pessoa dando devagarinho com as motos, gente se escondendo, porque disse que eu não acho que não ficou parecendo uma viatura, né? Só porque acho que talvez as faixas laterais eram igual. Mas eu mandei ele fazer plotagem aqui, não vou citar o nome das empresas que eu mandei fazer orçamento. Eu peguei ele vou dizer assim, numa segunda-feira e eu queria na outra semana estar com ele rodando. Eu mandei pedir orçamento para 3 empresas de São Bento. Praxe de toda empresa, 3 orçamentos, né? Ah, beleza, não sei o que, a gente vai passar, uma falou assim, vou passar para orçamentista. A outra falou assim, mas quanto você quer, quantos metros quadrados são? Eu disse, eu não sei, tem que ver, eu estou passando para você ver. E, cara, eu esperei 2 semanas. Poxa. Ninguém me respondeu. Aí fui lá em Itapema, numa empresa de Itapema, por indicação de um colega meu. Ele disse, vai lá falar com esse fulano que ele que adesiva a minha frota de carro. Eu falei com o fulano numa segunda-feira também. Falei para ele assim, seguinte, eu tenho um Gol assim, quero plotar, a ideia é mais ou menos essa. E aqui em São Bento, estou esperando. Comentei, mandei mensagem, tá com orçamentista, tá com fulano, vai entrar em contato. Beleza. O cara na segunda-feira ele falou assim, me manda o que você quer. Mandei, é essa a ideia. Ele na terça-feira ele falou assim, eu preciso das medidas do Gol. Eu falei, eu estou em São Bento, não tem como levar. Mas eu tenho um amigo meu que mora na cidade, tem um Gol igual esse daqui, manda ele passar aqui. Falei com o meu colega, meu compadre, por sinal. Levou o Gol lá, o cara tirou as medidas, já mandou o projeto para mim, tipo, sem fechar nada. Mandou o projeto, é isso aqui? Eu disse, não, altera. Alterou o projeto, isso na terça-feira. Na quarta-feira ele passou, isso daqui custa tanto. Falei, quantos pode fazer? Hoje pode vir? Não, amanhã não. Sábado, consegue vir? Sábado eu consigo. Sábado de manhã cheguei lá, sábado, 9 horas da noite, estava com o meu carro plotado. Uma semana. Isso porque ele falou, demorou mais porque eu estava em São Bento. Então foi mais a logística de ir para lá. 2 semanas depois, eu estava com o Golzinho plotado, uma empresa de São Bento retornou. Olha, está aqui o orçamento. Muito mais caro do que eu mandei fazer, lá em Itapema. E a condição do projeto... Não, mas isso era só orçamento. A condição do projeto era eu pagando o adesivo, tipo, eu pagando a plotagem, eles dariam início ao projeto. Poxa vida. Entendeu? Então acho que isso é uma coisa assim que fica a dica para quem está assistindo a gente aí, que valorizar, e cara, eu me senti muito valorizado pelo cara lá de Itapema, tanto que eu precisei de algumas coisas depois, eu mandei fazer com ele, mandei trazer para cá de volta, porque pela atenção que o cara me deu, né? A atenção que tem empresas que quando eu pedi o orçamento, por exemplo, do computador daqui, que você foi um dos caras que ajudou a gente, eu estou esperando o orçamento até hoje. Pois é. Sabe? Então acho que esse diferencial de você demonstrar atenção para o teu cliente, que você se importa com ele, acho que é um diferencial muito bacana, né? Isso aí sim, cara. Hoje na nossa área também não é diferente. Acho que todo segmento é assim, né? Para você ter essa questão de uma resposta rápida para o cliente, né? Não para o cliente ficar tendo que ter lembrado que você está querendo vender para ele, né? Então a gente tem isso aí também, né? Então a gente tem a nossa equipe lá que faz orçamento, né? Tem a parte comercial, e acontece muito da gente, de repente o cara liga lá e diz, eu quero um gerador nessa configuração. Beleza, a gente vai montar o orçamento, a proposta, mas só que daí o que a gente tenta entender? A gente entra em contato com o cliente, mas, ei, para que você precisa desse gerador? Que eu vou colocar junto com o outro e tal. Pô, mas se você vai colocar junto com o outro, precisa mais isso, isso e isso, né? Pô, vou fazer uma visita aí, vou entender melhor o que você está precisando, para te entregar uma solução, não só entregar um produto, né? Então isso é um diferencial nosso também, porque de repente, só vender um gerador, o cara vai chegar, vai colocar o gerador ali e tá. Pô, mas agora tem que ter um cabo aqui, fazer isso lá. Então, tentar entender o que o cliente quer também, né? E entregar uma solução para ele, também às vezes o teu orçamento pode ser até mais caro que a concorrência, mas só que o cliente vai se sentir importante. Pô, o cara realmente veio aqui, tentou entender o que eu preciso para me vender o que eu preciso, né? Não o que eu quero às vezes, né? Então isso aí também é legal. É por isso que eu falei para vocês, veja só, então a empresa tem 25 anos, e isso que está diferenciando as coisas. Você veja só, o que você estava falando, porque na minha visão, e eu fico assim muito bravo, às vezes minha esposa fica mais brava que eu ainda pelas minhas atitudes. Mas assim, se o cliente ele te liga pedindo teu produto, vamos colocar assim, teu cliente ele tem um problema, né? Você precisa, ele tem um problema.
E ele não quer que você acrescente mais problemas ali, ele quer a solução. Então ele quer que você chegue para ele e diga assim, ó, tem que fazer assim, assim, assado, que se fizer pela metade não vai dar certo, tal, entendeu? E só que as pessoas, eu não sei se essa dificuldade de mão de obra ou o que está acontecendo, porque é a mesma situação que você estava falando lá do técnico, que não tem hoje uma escola profissional para ensinar isso aí. A comunicação visual não foge disso, porque se você colocar a estrutura metálica, então a solda tem 1000 anos, né? Então é muito fácil se eu pegar hoje, um rapaz hoje, que tem um pouco de interesse, com uma semana ele está soldando. A estrutura metálica, se ele me soldar errado, eu vou lá, eu corto, soldo de novo, lixo, pinto, sumiu a comunicação visual. Não dá para você fazer isso, viu? Ela é muito milimétrica. E tá essas pendências, porque as pessoas estão levando as coisas assim, de qualquer maneira. Eu nem falei para você já hoje o diferencial no carro da Sony. Né? É o diferencial, é o que eu falo, é aquela atenção, porque a minha visão, né? Quem paga, manda. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que você busca uma empresa para ela te atender, você está pagando, você quer ser bem atendido, você quer uma atenção, né? Só que é o que nós estávamos falando já hoje, as pessoas estão levando de uma maneira assim, elas não querem se profissionalizar, elas não querem buscar o melhor, só que elas querem salário. Sim, isso acontece muito, né? E aí daí fica criando, tipo assim, dificuldades, concorrência desleal. Então, que se você, não digo na tua área, porque daí já pega assim um patamar mais alto, né? Mas as pessoas estão vendo nesse sentido assim, tipo assim, de repente o mal feito até é mais em conta, né? Uhum. Entendeu? Acontece, né? No nosso segmento também, né? Tem como a gente costuma falar, os aventureiros, né? Se aventuram lá, vamos ver se vai dar certo. Às vezes passa, chega lá, fecha um serviço mais barato do que o nosso, lógico. Hoje a gente tem uma estrutura para manter, então a gente já vai ter que ter um valor agregado em cima disso. Mas só que atrás disso a gente tem todo um suporte que, se o cliente precisar, a gente vai dar. Que talvez um outro não vai dar com um serviço mais barato, né? Então tem tudo isso para ver também, né? Infelizmente é aquele velho ditado, barato sempre vai ser mais caro, né? Então se você pega lá, vou tentar, beleza, tentei na empresa A, passou, na B passou, na C não deu certo. Mas beleza, né? Se não deu certo com ele, só eu vou atender o outro lá e vida que segue, né? Isso acontece. Tá, deixa eu te perguntar, qual é a taxa de imposto que vocês pagam hoje? Hoje a gente está saindo já por lucro presumido, está em torno de 17, 18. Esse é o dinheirinho que vai, né? Infelizmente, né? Esse é o dinheirinho que Esse vai. era o dinheirinho que podia vir tudo mês para conta, né? Esse é o dinheiro que vai. Eu não digo até bem pra conta, mas tipo assim, se me desse retorno, né? Porque você paga e você não vê. Não vê? Você não tem retorno, você não tem auxílio, você vê, hoje já não tem mais o BNDES, que virou Você não tem um subsídio. uma falcatrua. Né? É tudo dificultando, né? Você Isso. pode ver, não dá um lado. O pequeno empreendedor, Hoje para empreender no Brasil, o cara tem que ser corajoso, né? Eu costumo falar que se fosse hoje, talvez eu não começaria o que eu comecei lá, né? Mas também daí depois você começa a pensar em todas as coisas que aconteceram boas, né? Aí você pensa, não, eu faria tudo de novo. Eu falo a mesma coisa, que acho que o interessante não é o final, né? É curtir a viagem, né? É curtir a viagem que está sendo. Hoje se parar para ver assim, a PowerTech, o que ela construiu em 10 anos, às vezes a gente trabalha num ritmo tão acelerado que a gente não para pensar, né? Quando o Moisés me convidou, eu falei, putz, eu vou falar sobre a PowerTech, né? Aí eu comecei a pensar, né, cara, eu tava vindo, até hoje tava subindo a serra, pensando, pô, mas a PowerTech, cara, aquela vez quando começou foi assim, tipo, a gente começou com praticamente nada, depois compramos um carro, entrou mais um técnico, foi mais outro, daqui a pouco precisou de uma demanda maior. Então, daí você começa a passar o filme desses 10 anos de batalha aí, né?
de você, daí, que nem o pessoal fala, mas é empresário. Cara, mas quantas vezes eu saí 3, 4 horas da manhã de casa, viajei, fiquei até 10, 11 horas da noite na rua, peguei hotelzinho, depois tive que voltar, passava dias fora de casa sem ver família, sem ver os filhos, né? Isso aí ninguém vê, né? O que acontece. Daí eu acho que é fácil, né? Mas é o preço que você paga por ser apaixonado pelo que você faz, né? Então acho que o cara ter a paixão pelo que faz, o cara sempre vai pagar um preço alto, né? Para a gente encaminhar para o nosso finalmente aí. Conselhos de empreendedor. Vamos lá. Você tem financeiro ou você faz seu financeiro? Não, a gente tem um financeiro forte hoje, né? Do início você tinha um financeiro? Já tinha um financeiro, né? No caso, a esposa do Daniel, ela era bancária, né? Antes, né? Então ela já vinha de uma política de banco, então ela já sabia como fazer certo as coisas, né? Então a gente já veio com a questão de como você fazer para pagar o imposto correto, para você não estar pagando nada de errado, então como você fazer o faturamento, nota, tudo. Então hoje assim a PowerTech a gente está crescendo numa proporção, né, de clientes, mas a gente tem uma base muito sólida, né? Então a gente tem internamente, como diz o nosso sócio lá, ele fala assim, nunca pensei que a gente teria mais gente segurando uma caneta do que uma chave de fenda, né? Então hoje a gente tem o pessoal financeiro, tem analista tem o RH, a gente tem analista fiscal, a gente tem o pessoal que faz compras, orçamento. Então a gente tem uma equipe administrativa muito grande. Por trás aqui tem mais gente dentro do escritório que na rua? Não chega tanto, mas tá quase lá, cara. Tá. Hoje assim, hoje a PowerTech está entrando nesse grupo de empresa ali, a gente tem em torno de 50 pessoas, mas deve ter umas 20 dentro do escritório. Então o primeiro passo para o teu crescimento, você acredita que foi a tua fé de que iria dar certo? Que tem que dar certo. Que tem que dar certo, ou seja, a palavra vou tentar não existe no teu vocabulário. Não tem. Vai dar certo e acabou. Alguém fez e deu certo, né, cara? Então, o barco está afundando, mas vamos tirando a água para ele subir de novo, é isso aí. Já aconteceu às vezes a gente pensar que o barco ia afundar mesmo e, cara, parecia que a gente estava remando contra, mas a gente foi lá e lutou e... Certo. Segundo ponto foi alguém no financeiro. Acho que hoje a principal... Você tem que ter tudo muito organizado, né? Acho que em todos os setores, né? Então você tem que ter a organização financeira, você tem que ter o planejamento, você tem que ter uma ideia do que você vai querer e, tipo, na parte de assistência técnica você tem que entregar um bom produto, mas por trás de tudo isso vem essa questão burocrática que a gente tem que ter, né? Porque, querendo ou não, você vai estar colocando, né, teu carro na rua, vai estar trabalhando, vai gerar custo, né? E esse custo vai ter que ter um lucro para sobrar também, né? Para você se manter. Então você tem que ter todos os setores bem afinados. Bem afinados. Terceiro ponto que você acha que foi? Primeiro ponto foi a certeza de que o negócio é teu negócio e não tem nada melhor do que ele. Segundo ponto, financeiro. Terceiro, o que você me disse que seria? Cara, eu acho que a base em casa, né? Casa segura muitas pontas, né? Se você não tiver uma base estruturada em casa... Um apoio familiar, vamos dizer assim. Um apoio que está ali para te ajudar e falar, não, ó, eu acredito, vamos que vai dar certo, não desista agora. Que algumas vezes foi de chegar, sentar e falar, ó, eu acho que chega. Né? Então já aconteceu muito disso. Né? Mas daí sempre tem aquele, né? Não, vai dar certo e tal. Então você tem que ter um apoio. Né? E o que falta para o Cristiano chegar onde ele quer chegar com a PowerTech ainda? Falta bastante, né? A meta é a gente crescer, né? Ser referência no mercado hoje na parte de grupos geradores, né? Ajudar muitas pessoas nesse caminho, né? Porque querendo ou não você acaba ajudando, né? Você acaba empregando, são famílias que dependem de você ali e que querendo ou não, ou quando você tem uma pessoa que trabalha ali contigo, que daqui a pouco chega, pô, eu comprei meu apartamento, né? Tá trabalhando com nós. Pô, cara, isso aí é muito gratificante para nós. Cara, é incrível, sabe? O cara fala, você vê a conquista a evolução, né? A evolução. Pô, já aconteceu do cara chegar, trabalhar para nós, né? Morando de aluguel numa pensão, não ter nada, e daqui a pouco o cara, pô, conseguiu alugar um lugarzinho melhor, pô, daqui a pouco ele conseguiu comprar o AP dele, aí já tá com um carrinho. Pô, cara, isso aí eu acho que é o que motiva muito também você ter uma empresa hoje, você vê, né, como a gente vê as pessoas evoluindo, né,
crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente, querendo ou não, você trabalha para ter um lucro, né, para crescer, né, para atingir e conquistar os seus sonhos, né. Eu acho que isso aí é muito bacana. Então a meta é deixar ir até onde vai. Tipo Buzz Lightyear, para definir e além. Definir até além. Irmão, tira uma dúvida minha. Isso atrás eu estava vendo uma reportagem do Luciano Hang e ele fez um comentário e eu viajei, porque quando você fala de usina, de energia, essas coisas, você pensa em Itaipu, coisa gigante. Sim. E ele falou que a Havan, ele hoje é dono de 5 usinas de energia limpa. Sim. Tira essa dúvida para mim. O que é essa energia limpa? Qual é a diferença do gerador e a energia limpa? Na verdade assim, ó, a energia limpa que você vai falar, hoje usina, tem algumas usinas que você tem de energia limpa que é solar, né? Uma energia limpa, você não tem uma emissão de gases que você vai gerar energia, né? O gerador diesel você vai ter emissão de gases do escapamento dele. Uma energia eólica, né? Também está lá, é um gerador eólico que o vento gira, gera energia, uma energia limpa, né? Ou até mesmo às vezes uma hidroelétrica, né? Uma PCH que a gente chama. Que tem aqui perto, né? Tem a Antena Frank aqui em Rio Vermelho, né? Desde que não desvie nada de rio, né? Tá passando a água, tá girando uma turbina que está acoplada ao gerador que vai gerar energia. Isso é uma energia limpa, né? A Havan eles têm as usinas deles também. Hoje grandes empresas, empresários têm essas usinas, geram a sua própria energia. Na verdade acaba vendendo, como eu falei no começo lá no mercado livre de energia, você vende para outras indústrias por um preço X e acaba comprando mais barato de outros talvez, né? Você fecha uns contratos, então você ganha 2 vezes, né? É um dinheiro que faz dinheiro, né? Show de bola, Cristiano. O que você, pra gente finalizar aqui, o que você, para quem está assistindo agora e está desmotivado aí, está achando que seu negócio não vai dar certo, qual é o teu conselho para essa galera? Se você acreditar que não vai dar certo, não vai mesmo, né? Então você tem que ter confiança no que você está fazendo, né? Você tem que acreditar no teu sonho, né? Porque assim, tem várias pessoas que começaram do nada e conquistaram muita coisa. Então se eles conseguiram, qualquer um consegue. Tendo determinação, tendo força de vontade, não tem nada que segura um homem determinado, né? Então, Isso é verdade. Só se agarrar e trabalhar, né? Trabalhar, é isso aí. Cris, acho que a gente só tem a te agradecer por essa conversa aí hoje. Eu agradeço. Né? Vai ficar lá salvo no nosso Instagram. Galera perguntando para mim como que tá funcionando. Gente, a GM Podcast, ela nasceu com o intuito de ser isso, de ser um podcast motivacional pra galera. Vai ter as resenhas, vai ter as risadas, vai ter. Um outro dia a gente veio para contar as histórias de infância, as maluquices. Mas hoje foi um dia que a gente escolheu voltado para essa área, né? Então, como que funciona para galera entender? A gente tem o nosso canal no YouTube, se você procurar lá o GM Podcast você vai achar. E está sendo tudo editado, então a gente está captando material, daqui a pouco vai dar um boom assim e você vai ver um monte de Cristiano rodando para lá e para cá, né? E tudo mais. Então segue a gente aí no Instagram, segue a gente no Facebook, no YouTube, tem lá o nosso link. Cristiano, obrigado pela participação hoje aí. A gente não tem palavras para te agradecer por vir compartilhar um pouco da tua história, né? Foi show de bola. Então, pessoal, brigadão, Gaspar. Suas considerações. Galera, eu quero agradecer o Cristiano, muito feliz porque nós estamos iniciando nosso podcast e já estamos tendo um empresário no patamar do Cristiano. Né? Foi bem interessante essa experiência, né? É legal, porque cara. você fica... A gente está acostumado a ligar uma teclinha ali e ter luz, né? Você não sabe os fundamentos. Irmão, quero te agradecer de coração e... Obrigado, eu que agradeço. Vamos esperar a próxima, né? É isso aí. A próxima pode ser mais técnica, mais descontraída, né? É isso aí. Obrigado então, pessoal. Obrigado a vocês, pessoal que está aí no Instagram se acompanhando a gente. Obrigado. Até mais. A gente conversa. Tudo bom.